Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos facilitadores e amigo Tiago Ramos e Alexandre Moll. Passo a palavra aos facilitadores. Boa noite. Boa noite, meu amigo Tiago. Estamos de volta, né? Com muito prazer. Nossos amigos internautas também, né? Um grande abraço a todos. A primeira pergunta que nos chega aqui é bem interessante. A pessoa coloca assim: estou conhecendo a doutrina espírita agora e gostaria de saber se mesmo após tentar melhorar minha conduta, ao desencarnar, passarei pelo umbral? Então, essa questão do umbral é uma questão assim, um pouco difícil de nós entendermos, porque acaba que cria-se um tabu, né? Esse tabu, ele é naturalmente uma consequência da nossa cultura religiosa mesmo, né? Nós, como brasileiros, e a maioria de nós cristãos, nós somos da escola que nós chamamos de judaico-cristã, né? Então, desde o judaísmo antigo, e também outras correntes religiosas, existe um entendimento de que esse outro lado, ele tem essas características, né, que foram chamados de inferno e de céu. Em outro momento, colocou-se a ideia do purgatório. E, trazendo isso para a doutrina espírita, de certa forma, né, Tiago, a gente ainda traz um pouco desse ranço religioso e cultural, para dentro até mesmo da escola espírita, né? Porque é muito difícil você retirar isso do nosso histórico cultural e da nossa própria formação espiritual, né? Então a gente tem ainda essa ideia de que existem os lugares tenebrosos, existem os lugares melhores. A doutrina espírita, ela dá uma roupagem um pouco mais técnica, digamos assim, né? Tentando desvincular-se dessa questão religiosa, mas é quase que impossível. Então, nós vamos ver nas obras do André Luiz, mais detalhadamente, revelações quanto a esse mundo espiritual. O Allan Kardec também trabalha no livro Céu e Inferno, mas o André Luiz trabalha com mais particularidades, com mais detalhes, né? Essa passagem para o além. E ele traz uma conotação um pouco mais técnica, um pouco mais científica, né? Sobre o desencarne, e sugerindo como que a gente se projeta nas chamadas dimensões espirituais. E tem uma fala dele, Tiago, que ele diz que, mais ou menos assim: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo eletromagnético, do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete, né? Traduzindo, ele quer dizer que o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito na doutrina espírita, este corpo espiritual, ele é feito de uma química, né, de uma morfologia espiritual, que nós não sabemos detalhar muito bem qual é, e ele é suscetível a uma variação de peso, né, seja ele, como ele sugere, né, o peso específico do nosso perispírito, né, uma estrutura atômica mais sutil ou mais densa. E então o que nós entendemos? Que ao longo de uma encarnação, a gente, através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, normalmente os pensamentos precedem as atitudes, né? Então, quando a gente está pensando e está agindo, nós estamos fazendo vibrar esse campo magnético, que em outro momento é chamado de aura, né? Essa aura, ela tem uma estrutura energética que ela trabalha, né, digamos assim, numa frequência direta com o corpo espiritual, né? E vai modelando esse corpo espiritual, sutilizando-o ou densificando-o. Deu para entender, gente? Ou seja, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes diárias,
há uma vibração energética em torno do nosso campo mental, nessa aura. E essa aura, ela tem um contato direto com o corpo espiritual. Então, ao longo da vida, dependendo da nossa média, das nossas atitudes, né, a gente está, ora praticando bem, ora praticando mal, mas de média geral, as nossas atitudes, elas influenciam diretamente esse corpo espiritual, que segundo André Luiz, ele tem um peso, né? É um peso numa outra dimensão de peso, não é o que nós conhecemos. E quando você desencarna, e há então a desconexão entre o corpo espiritual e a matéria, por isso nós falamos desencarnar, ou seja, deixar a carne. Quando nós deixamos a carne, o corpo espiritual é aquilo que vai nos apresentar no mundo espiritual. Aquilo que dá forma ao espírito, segundo Allan Kardec e a Gênese, né? O corpo espiritual é aquilo que dá uma forma ao espírito. Então, quando nós deixamos a carne, a nossa forma é essa estrutura física que nós carregamos. Quando nós desencarnamos, nos projetamos no mundo espiritual através dessa morfologia perispirítica. Então, quando eu me projeto, a forma que eu tenho é a forma do meu perispírito. Então, se eu tenho uma vida, né, voltada para assuntos que não são considerados bons, naturalmente o meu perispírito carrega uma carga energética muito mais pesada, muito mais densa. Então aí ele diz, né, dependendo do peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete. O que é esse habitat que ele compete? Naturalmente é a moradia que o espírito vai ser projetado depois do fenômeno da morte. Então desencarnou, ao passar para a dimensão espiritual, e nem sempre essa passagem ela é rápida, porque às vezes a criatura ela é projetada e ela fica nessa zona de transição que nós chamamos aqui, né? Tem muitos espíritos aqui que muito provavelmente estão aqui entre nós. Por quê? Eles desencarnaram, mas não conseguiram ainda romper essa zona. Por quê? Porque o peso específico do perispírito deles ainda é muito mais compatível com essa matéria que nós estamos usando. Então, muitas vezes, eles têm necessidades fluídicas, energéticas, que eles vão encontrar em torno de nós mesmos. Por isso que muitas vezes eles nos acompanham. Mas quando o espírito consegue fazer essa transição, ele é arremessado, digamos assim, às regiões espirituais que são compatíveis com, primeiro, a nossa consciência e, naturalmente, o peso do nosso perispírito. Então, segundo a leitura do André Luiz, há um desenho energético em torno disso tudo, né? Então, o que o umbral faz? Nada mais é do que essa passagem, a entrada do mundo físico para o mundo extrafísico. Só que tem gente que passa e fica ali naquela região. Por quê? Porque o corpo espiritual dele ainda tem necessidade daquelas regiões onde a carga energética é mais compatível com o pensamento dele e com a situação dele. Então, na teoria espírita, existem sim as dimensões espirituais, né? Parece até um modelo copiado dos judeus, né, e dos hebreus e dos outras religiões, céu, inferno, purgatório, mas nós damos uma nova conotação, né? Nós chamamos de cidades espirituais, de colunas espirituais, dimensões espirituais, e tem sim dimensões mais elevadas e dimensões menos elevadas. Então nós nos projetamos lá de acordo com a nossa condição mental e o peso do perispírito. E quando você pergunta aqui se mesmo você mudando a sua conduta, você vai passar por esse umbral? Vai, porque todos nós vamos passar. Mas, naturalmente, quando você muda essa conduta, como ela está sugerindo, para uma conduta melhor, essa passagem ela vai ser muito mais instantânea. Agora, aqueles irmãos aí que estão perdidos no crime, né, que se comprazem no crime, no ódio, né, no estupro, no assassinato, naturalmente eles vão ficar nessas regiões porque o campo energético que lhes compete, né, vai naturalmente colocá-los dentro de uma frequência em regiões inferiores que ele mesmo se projetou. Fica-se claro assim. Deu para entender, Tiago? Ou ficou complicado? Deu? Deu para entender muito bem, né? Gente, boa noite. Satisfação para a gente, né, poder retornar. Minha pergunta é um pouco mais simples do que a do Alexandre. Ao desencarnar, o corpo deixa o espírito ou o espírito deixa o corpo? É uma pergunta relativamente simples, né? Mas
interessante que dá para a gente entender várias questões. É o espírito que precisa do corpo, não é o corpo que precisa do espírito. É lógico que o espírito em contato com o corpo, o Kardec fala que o espírito em contato com a matéria, ele intelectualiza a matéria. Né? Mas é sempre o espírito que necessita do corpo, porque o corpo ele é um catalisador e ele é um potencializador do movimento evolutivo do espírito. Se a gente não entrasse no corpo, a gente demoraria muito mais tempo para compreender certas coisas, certas questões, que quando a gente passa pelo corpo, a gente aprende. Né? Eu costumo citar o exemplo da depressão, por exemplo. Um espírito com depressão, né? Tem. Um espírito que quer desistir de viver? Tem espírito que aparece na reunião mediúnica falando assim, não quero existir, não sei porque que Deus me criou. Então tem. Então, um espírito em depressão, para ele compreender o processo e sair dessa depressão fora do corpo físico, às vezes ele demoraria 400, 500 anos. E às vezes em 1, 2 existências, 80, 100 anos, ele consegue passar. Porque o corpo, pelo automatismo que o corpo animal nos dá, descarga hormonal, descarga de adrenalina, descarga de serotonina. O espírito não precisa dessa ordem para isso acontecer. Isso acontece naturalmente. Só do espírito entrar dentro do corpo, naturalmente ele ganha esses benefícios que o corpo dá para ele. Então, é o espírito que necessita do corpo. Então, quando o corpo já não consegue ser mais útil para o espírito o deixa. Então, não é o corpo que deixa o espírito, é o espírito que deixa o corpo quando o corpo já não é mais útil para o desenvolvimento, né, das atividades, das habilidades que o espírito tem que exercer. Então, esgotado o fluido vital, né, é o fluido vital que consegue animalizar essa matéria, né, que essa matéria é igual a essa matéria. Né, essa matéria é igual a essa matéria. Se você for decodificar isso aqui, você pega uma pontinha do meu cérebro, massa encefálica, e vai colocando no microscópio, vai fatiando. Lá no fim das contas você vai ter elétrons, prótons e nêutrons. Você pega isso aqui, vai fatiando, lá no fundo você vai ter elétrons, prótons e nêutrons. É a mesma matéria. Por que isso aqui não sai andando por aí? Uma não tem princípio inteligente e outra não tem fluido vital. Então, o fluido vital é que consegue dar essa animalidade para a matéria. Esgotado esse fluido vital, já não há mais vida no corpo, vida animal, o espírito larga, o espírito deixa. Aí dá para a gente entender uma coisa aqui. Morte é diferente de desencarnar. Dá para a gente entender um conceito. Desencarne e morte são 2 eventos diferentes. O corpo físico se esgotou, fluido vital. Morte encefálica, para a atividade elétrica do cérebro, para tudo, morte. Isso é morte, corpo biológico, morreu. Não necessariamente coincide com o desencarne. Às vezes o espírito ainda fica ligado no corpo físico, mesmo o corpo físico já tendo esgotado o seu fluido vital. Então, a gente pega uma obra do André Luiz, chamada Obreiros da Vida Eterna. A obra Obreiros da Vida Eterna é o seguinte: uma comissão de espíritos vai auxiliar no desencarne de 5 encarnados. 5 encarnados. É um trabalho, é uma equipe. Assim que nós não temos uma equipe ali de ginecologia, obstetrícia, que vai auxiliar a pessoa a reencarnar, existem equipes no mundo espiritual que auxiliam a desencarnar, o espírito sair do corpo. Então, o livro Obreiros da Vida Eterna é uma equipe atuando em 5 desencarnes diferentes. Aí tem um lá, aí são 5 pessoas. Um católico, um ateu, um espírita, dirigente espírita, um médium. Desses 5, qual que deu mais trabalho para sair do corpo? Qual deles que deu mais trabalho para desencarnar? O médium. Né? Porque o médium é o que sabe mais, passa a existência inteira em contato com o mundo espiritual. Se ele tiver uma reste de sentimento de culpa, ele tem medo de sair do corpo, porque ele tem medo de encontrar esse umbral na hora que ele sair da atividade terrestre. Então, na hora que está chegando o desencarne, ele fica com medo, ele fica agarrado no corpo. Então, lá tem o exemplo de um tal de Dimas, que é o que passa mais, o pessoal passa mais sufoco para poder retirar, fazer o desencarne dele. Às vezes demora horas, às vezes demora segundos, às vezes demora décadas, às vezes demora séculos. Às vezes demora séculos. Então, desencarne e morte são 2 eventos diferentes.
né? Então é fácil da gente compreender. É sempre o espírito que larga o corpo quando o corpo já não tem mais utilidade para ele. Pergunta simples. Essa simplicidade foi 10 minutos, né? Boa noite. Quando eu era adolescente, só conseguia fazer planos futuros da minha vida somente até os 30 anos. Sempre tive uma forte sensação, quase uma certeza íntima, de que iria morrer nos 30 anos. Quando chegou o ano do aniversário dessa idade, eu praticamente sabia que não teria o dia posterior. Mas aí eu acordei, os dias se sucederam e após fui ressignificando e planejando a minha vida, nunca mais tive essa sensação. Poderia haver alguma explicação espiritual para isso? Olha, talvez até tenha, só que eu não sei qual que é, né? Porque essas questões assim de natureza pessoal, íntima, fica muito difícil para a gente até opinar, porque nós somos um universo íntimo muito complexo, né? Vocês imaginem que nós carregamos o histórico reencarnatório de várias experiências reencarnatórias. Esta existência, a gente traz também uma gama de acontecimentos, desde a gestação até a nossa fase infantil, juvenil. Então, tudo isso vai trazendo um corpo psicológico, né, bastante complexo. Então, fica muito difícil da gente opinar se isso é um evento espiritual. Provavelmente tenha, não sei te dizer, né, mas, enfim. O importante é que você conseguiu passar dos 30 anos, né, e está seguindo aí a sua trajetória. É só uma intuição, talvez, né, Tiago? Não sei, né? Como a pergunta foi rapidinho, eu vou aproveitar e vou emendar com outra aqui. Meu pai morreu de repente. Isso pode significar que ele já pagou o que ele precisava pagar aqui? Como saber isso? Tem jeito? É mais ou menos a mesma situação. São perguntas de foro íntimo que não tem como a gente saber. Pode ser que tenha sido beneficiado por uma morte rápida e pode ser que não. Como o Tiago falou, há uma diferença entre morte física e desencarne. São eventos diferentes, apesar que eles são interdependentes. Mas, em certo momento, uma morte rápida, instantânea, pode, em algum sentido, abreviar um sofrimento longo de uma doença que traz muito sofrimento, né? Mas, em contrapartida, também tem a questão que o Tiago falou do tônus vital ali, que muitas vezes o espírito que tem ainda um tônus vital que poderia lhe dar muitos anos de vida, ele tem uma morte abrupta, né? De repente, não sei se é o caso dele, acredito que não seja, mas uma pessoa que não cuidou bem do corpo, né? Que tinha maus hábitos alimentares e tal, ele pode ter abreviado a vida dele e isso vai trazer naturalmente uma consequência, né? Uma dificuldade nesse processo de desencarne. Não sei se é o caso do seu pai, lógico, eu nem o conheço, né? Então tem essas duas perspectivas. O importante disso tudo, por via das dúvidas, né, o que eu sugiro é que você sempre tenha por ele bons pensamentos, oração, né, boas vibrações, lembrar dos tempos que vocês tiveram juntos, que naturalmente tudo isso de bom que você projetar para ele através de seus pensamentos, vai ser muito bem acolhido por ele, né? Agora, quanto à vida dele, com certeza ele cumpriu a sua função, a sua missão. Uma pergunta interessante, né? O pessoal é sagaz nas perguntas. É possível o mesmo corpo manter dois espíritos simultaneamente? Né? A gente já corre logo para responder que não. Aí depois ela pergunta assim, se não, argumenta, né? Se não, como pode o bebê já ter um espírito estando ainda dentro do corpo da mãe? Né? Bacana. É o único momento onde se pode ter dois espíritos no mesmo corpo. É o único momento, é o momento da gravidez. Realmente, no momento da gravidez, o processo ele também é diferenciado, assim como o desencarne é diferenciado para cada espírito, quanto mais o grau de desapego, mais rápido é o desenlace, né, do espírito com o corpo, o grau de maturidade do espírito também influencia no processo ao contrário, no processo da reencarnação. Então, tem espírito que ele precisa de um estágio mais longo de semiconsciência, até de consciência, aquele estado de torpor, né, que desde a concepção, encontrou espermatozoide e óvulo. Ali já começa a ligação entre o espírito e o espírito que vai reencarnar. Se ele tiver
que seja pouca maturidade, ele já começa a entrar num estado de semiconsciência. Ele já começa a entrar num estado de torpor. Então, esse espírito ele já fica mais ligado à mãe, e esse espírito vai sofrendo uma miniaturização do seu perispírito, e à medida que a gravidez vai evoluindo, né, a multiplicação das células, a mórula, a implantação, né, a anidação ali do ovo no útero, quanto mais esse processo vai se enraizando, olha que interessante, o ovo nida e entra dentro do endométrio da mulher. Então, é um processo de entranha. Quanto mais isso vai acontecendo, mais o espírito vai perdendo a consciência e vai ficando conectado ao corpo da mãe. Quando o espírito tem um alto grau de maturidade, esse processo de consciência, de perda da consciência, se prolonga. Se prolonga no sentido de ele fica mais tempo consciente mesmo durante a gravidez. Então, às vezes, pode estar em meados da gravidez, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o espírito, dependendo do seu grau de maturidade, ele ainda consegue manter um certo grau de consciência. Aí ele não fica muito ali conectado ao corpo da mãe. É lógico que quando esse processo vai se avançando, ele vai sofrendo essa miniaturização do perispírito e vai ficando conectado ao aparelho reprodutivo da mãe, né, da mulher. Mas é o único momento, tá? Outro momento de mediunidade, por exemplo, não existe ficar 2 espíritos ocupando o mesmo corpo, né? Acontece em casos de incorporação, né? Tem muita gente que não gosta dessa palavra, né? Mas usa a palavra incorporação, o espírito incorpora. Tem muita gente que não gosta dessa palavra. Kardec utilizava essa palavra, sem problema nenhum com ela. Kardec utilizava a palavra incorporação. Tem muita gente que tem problema com a palavra possessão. Kardec utilizava a palavra possessão. No Livro dos Espíritos, ele troca ela pela palavra subjugação, porque ele acha que possessão tem muito a ver com a questão demoníaca. Depois vai passando, ele vai evoluindo, ele vai observando mais casos. Lá em 68, quando ele lança a Gênese, ele volta. Na verdade, 68 não, 67, 66, na Revista Espírita ele já fala isso. Ele retorna a utilizar a palavra possessão, porque ele fala que é a melhor palavra que revela o que acontece naquele processo. Realmente é como se, ele coloca dessa forma, é como se o espírito entrasse no corpo da pessoa. Só que é claro, o médium aqui no caso, o perispírito, se afasta para o perispírito do espírito poder dar a comunicação. Tá? Então não existe no sentido estrito da palavra, né, isso de você ter 2 espíritos no mesmo corpo. Na gravidez isso vai acontecer durante um pequeno momento, né, mas é somente um espírito que vai manifestar. Tanto que há tanto uma imbrincação de psiquismo durante a gravidez, que você tem culturas hoje, né, você pega uma tese de doutorado de uma mulher chamada Eleanor Cruzes. Tese de doutorado, Eleanor Cruzes. A tese de doutorado dela só tem mais ou menos umas 1000 páginas. Né? Quem quiser, Google, Eleanor Cruzes, Eleanor Luzes, na verdade. A gente vai ver a tese de doutorado dela, onde ela vem buscar em várias culturas a influência que o espírito reencarnante tem na mãe. Então, por exemplo, durante a gravidez, a mulher ela pode ter sonhos com o bebê, com sinais, marcas de nascença. Ela pode ter sonhos do espírito que vai reencarnar, falando como que ele vai ser, assim, 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 assado. Aí depois que nasce, realmente vai ver que tem aquela marca de nascença que o espírito em sonho falou para ela, porque os psiquismos já começam a se embrenhar, os psiquismos já começam a se misturar, justamente porque o espírito já está conectado ali ao corpo da mulher. Muito bem. Inclusive, isso é matéria lá do Kardec no Livro dos Espíritos, né? 2 espíritos não coabitam o mesmo corpo, né? Bom, boa noite. O quão devemos nos harmonizar, concentrar para receber os créditos do passe? O que pedir? A manifestação será auxiliada? Sempre tem um sentimento de vômito. Obrigado. Bom, a questão do vômito eu já não sei, né? Com relação aos créditos do passe, quanto mais você tiver harmonizada, né, ou harmonizado, naturalmente mais em sintonia você vai estar com os amigos espirituais e mais você vai estar aproveitando esta doação dos passes, né? Porque se você vai
já com o pé atrás, achando que aquilo não vai resolver nada, que aquilo é coisa que não tem sentido, que é místico, né? Descrente, naturalmente o seu campo mental já rejeitou a ação do passe, né? Você mesmo já criou uma carapaça fluídica, assim, que você não consegue nem receber, se receber não vai fazer diferença nenhuma. Então, naturalmente, quando você vai num sentido de humildade, entendendo que você está ali como pedinte e que necessita da ajuda do plano espiritual, você naturalmente vai estar apta a receber essas energias de uma forma muito mais intensa, né? Lembrando que o passe, gente, ele não cura, né? Ele ameniza, ele, se você está com uma influência espiritual, ele vai amenizar essa influência espiritual. Se você está com o desalinhamento ali dos chakras, muitas vezes ele vai trabalhar nesses realinhamentos, né? Se você está com um campo energético muito baixo, com as vibrações muito baixas, e esse campo ele te traz uma energia que te faz mal, ele vai dispersar essas energias, mas a cura efetiva, ela demanda muito mais coisas que são muito mais complexas, né? Seria muito simplório e uma visão muito reducionista, se achar que você vai curar tudo através do passe, né? Naturalmente não dá. Até porque muitas das nossas doenças e muitos dos nossos desequilíbrios, eles demandam ações bem sérias, né? Então não pode querer o sujeito que está fazendo coisas muito ruins, sentar aqui no passe e resolver tudo ali no passe de mágica, né? Seria tudo muito simplório, seria tudo muito simples, e as coisas não são simples assim. A cura, o bem-estar, a melhora, ela começa de uma reação contrária àquilo que está te causando mal. Se o seu mal-estar é causado pelas suas más ações, o bem-estar que você quer, ele também é consequência das suas boas ações. O passe entra nesse processo como uma ajuda, né? Uma coisa nesse sentido, mas não um processo de cura, pura e simplesmente. Porque isso totalmente sai do processo natural da evolução, né? Seria tudo muito fácil, né? A gente transferir as responsabilidades e as nossas demandas de saúde para a espiritualidade. As demandas de saúde e as nossas necessidades energéticas, elas demandam de nós mesmos. Nós é que somos a matriz, né? A nossa usina é que é a matriz das nossas energias, dos nossos pensamentos. Então, se você quer mudar o efeito, mude a causa, né? E não é com uma interferência externa que você vai mudar toda essa complexidade. É que eu penso. Se uma pessoa tem um sonho à noite, muito específico com outra, para se dizer que houve um encontro espiritual, um desdobramento, todas as duas pessoas precisam ter tido a mesma experiência, ou seja, ambas têm que ter tido o mesmo sonho? Muito bacana, muito boa pergunta. Não necessariamente as duas têm que ter a mesma lembrança e ter o mesmo sonho para que esse encontro tenha realmente acontecido no mundo espiritual. Porque isso vai depender também do grau de maturidade. Na verdade, não tem muito a ver com o grau de maturidade, não tem muito a ver com a evolução do espírito, a lembrança que ele guarda do desdobramento no mundo espiritual, né, do que ele vivencia no mundo espiritual. Isso o Chico Xavier nos fala de uma forma clara, né? Tem um livro que eu não vou lembrar o nome, mas da vida do Chico Xavier, da biografia, onde um francês, né, depois eu procuro aqui e digo a referência, um francês fazendo perguntas para o Chico, e ele pergunta para o Chico o que o Chico fazia durante a noite, se o Chico lembrava dos desdobramentos, né, se ele guardava essa lembrança quando ele acordava no outro dia. E o Chico vira-se para ele e responde que não, né, que o Chico raramente lembrava dos desdobramentos que ele tinha durante a noite, das experiências que ele tinha, mas que ele sabia que ele fazia muitas atividades, muitos trabalhos durante a noite. Aí depois o Emmanuel vem falar isso, que a lembrança do sonho, a lembrança do desdobramento, não guarda razão com a evolução, não guarda relação com a evolução, mas o fato de desdobrar ou não, sim. Então tem muita gente que pensa isso, mas eu desdobro muito, eu lembro nitidamente dos meus sonhos, quer dizer que eu sou mais evoluído, tenho mais maturidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Então o próprio Chico dizia que ele não lembrava de praticamente nenhum dos desdobramentos que ele tinha durante a noite. Então às vezes você pode encontrar com um espírito, pode lembrar, porque isso tem mais a ver com a questão orgânica, a questão da lembrança
do que vive no mundo espiritual tem mais a ver com a questão orgânica do que com a questão de evolução moral ou não. Tá? Então, você pode encontrar com outras pessoas, pode ter sido um desdobramento clássico, né, realmente um encontro, um lembrar e o outro não, os dois não lembrarem, é muito comum disso acontecer. Né? E às vezes a gente coloca outras pessoas no nosso sonho, o nosso psiquismo cria. Né? Por exemplo, a gente que tem essa tarefa no meio espírita, né? Infelizmente o palestrante tem essa pecha, né, no meio espírita de ser aquele que se expõe. Né? Por exemplo, uma atividade como essa aqui, olha quantas pessoas já estão trabalhando desde mais cedo para a gente estar aqui falando. Né? Só que, infelizmente, o palestrante é aquele que tem essa pecha de mostrar a cara, né? De mostrar, de se falar e tal. Então, muitas das pessoas, às vezes, visualizam o palestrante e coloca num totem, né? Coloca num certo pedestal. E se o palestrante for orgulhoso, vaidoso, ele fica lá em cima. Então, muitas das pessoas, às vezes, vêm para a gente e falam assim, nó, sonhei que eu estava precisando de uma orientação, fui na casa espírita, é você que estava lá. Aí você estava lá, você sentou comigo, você me orientou, isso e aquilo outro. Porque a pessoa cria, ela te coloca no sonho, porque ela te tem como uma referência. Então, isso também acontece muito conosco. Na grande maioria das vezes, os encontros que nós temos ainda são criações mentais de pessoas que a gente acha que são pessoas que podem nos ajudar naquele momento. Mas, sim, pode acontecer um encontro clássico sem as duas lembrarem. Muito bem. Os benefícios do passe. Os benefícios do passe são sempre para a própria pessoa que o recebe, ou eu posso receber o passe e naquele momento mentalizar um amigo, familiar que esteja doente. E o passe terá benefício para essa pessoa. Pode sim. Pode sim. Você pode fazer uma ligação mental com essa pessoa, né? E ele pode sim, através de você, receber essa carga de energia. Isso é muito comum e não é muito difícil da gente entender, não. A epilepsia é uma doença do espírito. Como colocar nas curas feitas por Jesus? Não, a doença não é do espírito, a doença é do corpo. Toda doença é um fenômeno de efeito, né? A enfermidade é do espírito, mas a doença é a consequência da enfermidade. Então, a epilepsia e várias outras doenças, elas têm sim uma matriz, né? Uma origem no perispírito, com um reflexo no perispírito. O perispírito, ele conversa com o corpo físico, né? É uma interface, ele está conversando permanentemente com o corpo físico, e o corpo físico dá vazão a essa origem, né? Uma situação de um processo obsessivo pode refletir, pode danificar, mas a epilepsia, no livro No Mundo Maior, o André Luiz trata sobre ela, inclusive, né? Ela tem uma consequência bem mais profunda, né? Mas o fenômeno é físico. Por isso ele tem que ser tratado pelo médico encarnado, pelo físico, né? De preferência um psiquiatra. Agora, a consequência, mas a matriz da enfermidade na maioria das doenças, está no corpo espiritual e na mente. É que o André Luiz chama de predisposições mórbidas. Então, nós trazemos os caracteres registrados no nosso corpo mental e, consequente, no corpo perispiritual de determinadas doenças que elas dão vazão no corpo físico. Algum tipo de câncer, diabetes, doenças renais, doenças coronárias, enfim. Mas associado a tudo isso tem também, naturalmente, as nossas vivências atuais, né? O modo como nós estamos vivendo, a nossa questão alimentar, a nossa questão dos excessos, tudo isso também conversa com na nossa natureza, essas predisposições mórbidas. Pode ser que nós tenhamos certas predisposições mórbidas que elas não vão manifestar no nosso corpo físico, dependendo do modo como nós o tratamos. Mas, se nós continuamos com as mesmas práticas de outrora, essas predisposições, elas naturalmente dão vazão. E tem umas que são crônicas, essas são praticamente irreversíveis. Eu me lembro de uma palestra do Roberto Lúcio, né, que é um psiquiatra espírita, e ele foi perguntado, foi lá na Câmara Municipal numa semana espírita,
Uma mãe perguntou sobre um filho que ela tem, que tem esquizofrenia, e ele perguntou para ela qual que era a cura para a esquizofrenia do filho. Aí respondeu: a própria esquizofrenia. Compreenderam? Então tem certas doenças que são crônicas, que a própria reencarnação é a cura daquela doença. De tão traumática que ela foi para o espírito, ela deixa sequelas que são, naquele momento, crônicas. Mas com os processos múltiplos da reencarnação, isso começa a se reverter. A cura parte da doença do corpo para a cura da enfermidade do espírito. Então, dependendo do grau, né, dessa enfermidade, a consequência é também muito mais grave, né? Então é isso. A matéria influi sobre o espírito no aprendizado ou o espírito que influi sobre a matéria? É uma pergunta deve ter surgido por causa da nossa primeira fala, né, que vem justamente dizer isso aqui, que os dois, são os dois, né, é uma via de mão dupla. Então, tanto a matéria influi no espírito, quanto o espírito influi na matéria na questão do aprendizado. E só que a gente, às vezes, pode ter uma dificuldade de compreender, porque a gente pode pensar assim, mas como que a matéria influencia no espírito, né, no aprendizado? Porque a matéria não tem inteligência, a matéria não pensa, a matéria não age por conta própria. Como que a matéria pode influenciar no aprendizado do espírito? É fácil a gente compreender isso. Veja bem, você tem na sua casa uma companheira, e a sua companheira é um doce de pessoa, tranquila, um poço de candura, né, maravilhosa, linda, meiga, uma beleza. Só que aí, durante uma vez por mês, a mulher vira uma leoa, né? Durante uma vez por mês, a mulher transforma o humor. Só uma vez por mês, né? Não está no lucro ainda. E uma vez por mês, às vezes, ela se transforma. Por quê? Porque pode ser que uma descarga hormonal que acontece, né, geralmente com as mulheres uma vez por mês, pode causar alteração de humor. Então, por exemplo, uma TPM pode fazer com que a mulher realmente mude de humor, né? O Sérgio Felipe que costuma dizer isso, que a TPM a mulher fica mais susceptível, porque é onde ela está, né, passando ali pela TPM e um tempo um pouco depois disso, né, já mais pré-ovulação, é que ela está preparada para receber um novo espírito. Então é como se ela abrisse uma comporta psíquica, uma comporta mental, porque o corpo se prepara para receber um novo espírito. Então ela fica mais influenciada pelo meio. Então, geralmente, há essas oscilações de humor porque ela fica mais influenciada pelos espíritos que a acompanham no momento da TPM e na pré-ovulação. Então, a descarga hormonal pode influenciar no estado de humor do espírito? Pode. Está ensinando para ele, né? Tanto que, se você comprova-se que um homem ou uma mulher, isso principalmente nos Estados Unidos, né, você comete um assassinato, um homicídio, e é provado, por exemplo, que aquele homem tem um nível mais elevado de testosterona, isso é um atenuante. Isso é um atenuante para ele. Porque a testosterona ela gera agressividade. A testosterona gera agressividade. Então, é um atenuante na pena que ele vai receber. Se for comprovado que a mulher, por exemplo, num crime passional, né, ela cometeu num estado de TPM, também há um atenuante, porque há alterações do estado de humor. Isso não é justificativa para ninguém cometer nada, tá, gente? Não é justificativa. Mas a matéria, então, influencia no espírito? Influencia, né? O exemplo que eu dei no início, o espírito está com uma depressão. Então, quando ele entra dentro do corpo, automaticamente, dali por volta de 5, 6 horas da manhã, o corpo descarga um nível de adrenalina. Dali mais ou menos das 9 horas da manhã, automaticamente o corpo dispara cortisol. Dali mais ou menos por volta de 6, 7 horas da noite, o corpo libera melatonina. É o corpo influenciando o espírito. Aí você já se prepara para dormir à noite. Isso, os milênios, né, o estagiamento no corpo deu isso para o espírito. É a mesma coisa do perispírito. O espírito, quando ele é criado, simples e ignorante, ele não sabe para onde é que vai, ele é simples e ignorante. Ele não sabe nem para onde que tem que agir, para onde que tem que caminhar, ele não sabe. Então ele ganha um perispírito que foi se modelando ao longo dos tempos. Quando ele se individualiza, ele tem consciência,
O perispírito também tem algumas propriedades que dá para o espírito algumas facilidades para poder se desenvolver. Densidade, plasticidade, que são propriedades que já estão no perispírito. A mesma coisa, tem propriedades do corpo que já são do corpo. Só do espírito entrar, ele já se beneficia. E é claro, só que ele ceder ou não aos impulsos do corpo, aí já depende do espírito. É lógico que não é uma desculpa, porque se o espírito cede ou não, né, a esse movimento do corpo, é outra história. O corpo pode vir com uma questão genética, por exemplo, com uma dificuldade de produzir serotonina. Vai ter uma depressão endógena, por exemplo, né? Depressão exógena e endógena. Exógena, aquela disparada por um evento externo. Morte de alguém, uma doença, alguma coisa que aconteceu, foi abandonado. E a endógena é aquilo que o corpo tem deficiência de produção de serotonina. Então, às vezes, o corpo já tem essa predisposição genética. Mas se o espírito é um espírito bacana, bem, tem um bom humor, ele não passa pelo processo de depressão. Agora, se ele tem uma tendência para o isolamento, para a tristeza, com certeza ele vai passar por uma depressão. Aí ele precisa de um medicamento. Né? Muitas vezes nós espiritualistas temos um pouco de resistência com medicação. Tá? É necessário. Em grande parte dos casos é necessário, porque ele precisa de receber essa serotonina artificial. Então você vai lá tomar uma fluoxetina da vida, né? Você vai tomar uma sertralina da vida, que vai fazer com que essa serotonina aumente. Tá? É necessário, às vezes é necessário. Então é um processo de via dupla aqui, mas sempre quem comanda, sempre quem tem a última palavra, sempre quem toma a última decisão é o espírito. Sobre esse assunto ainda, Tiago, lá no livro dos Espíritos, né, nos chamados prolegômenos, né, ali na introdução, prolegômenos quer dizer as coisas que são ditas antes, é uma sinopse, né? A sinopse da matéria da doutrina espírita, eles colocaram lá para Allan Kardec uma figura, que é uma cepa é um caule, né, de uma vinha, uma figura que representa, a cepa representa a matéria, o cacho de uva, o fruto representa a alma, que é o espírito ligado à matéria, e o espírito representa a seiva, que é o líquido, que é o vinho, né? E aí eles dizem que é no trabalho da matéria que o espírito se sutiliza. Ou seja, são nos processos reencarnatórios, no contato com a matéria física, nos instintos, né, nos experimentos, no desenvolvimento da intelectualidade, na socialização. É nesse trabalho que o espírito vai se sutilizando de reencarnação. Chegou alguma pergunta nova aí da noite? Tem? Vou aproveitar que aqui acabou. Boa noite. Por que pode haver consequências de vômitos? Eu não sei. Bom. Depois do espírito encarnado ter epilepsia, como o espiritismo explica a situação? Eu não sei responder. Se você souber, depois você responde. Se já reencarnamos várias e várias vezes, Deus criou um número de almas limitadas? Não. A gente não pode ter uma visão reducionista da criação, não, né? A Terra é apenas um pontinho, né, de poeira na existência cósmica. Então, segundo a teoria espírita, né, segundo o que nós acreditamos, o processo de criação dos espíritos, ou do princípio inteligente do universo, né, ele é contínuo e permanente. E esses princípios inteligentes, eles estagiam das matérias menores, transitando pelo reino mineral, vegetal, animal, até adentrar o reino hominal, e trabalhando no reino hominal, ele se projeta ao chamado reino angelical. Então, esse processo todo é um processo longo, né? E ele é interminável, tanto para os espíritos, quanto para os mundos que são criados e destruídos. Então, dentro da perspectiva espírita, nós entendemos que esse processo da criação ele é permanente, né? E como acreditamos que o universo ele é infinito, né? E se condiz infinito, a gente já se perde até na compreensão. Então existem infinitos números de mundos, infinitos números de espíritos. Então isso tudo é muito contínuo, né? É muito complicado a gente entender isso, né? É muito complexo. Até na questão 10 do Livro dos Espíritos, eles perguntam se é permitido ao homem adentrar na essência divina, né? Aí eles respondem assim a Kardec: não, falta-lhes um sentido, né?
Então, esse sentido, que é o sentido da espiritualidade plena, né, da moral plena e da cognição plena, está muito longe ainda da gente entender. Mas se a gente não consegue entender os aspectos mais intrigantes, a gente consegue entender esse aspecto mais mecânico, né, essa engenharia mais mecânica desses processos múltiplos da criação e do desenvolvimento do espírito. Só um adendo nessa questão dos vômitos. Pode haver vômitos ou ânsia, né, depois de o espírito encarnado ter a epilepsia, no caso ter a convulsão, né, eu vou entender dessa forma. A epilepsia é a doença, resultado, os ataques convulsivos, né, as crises convulsivas. Como o Espiritismo explica essa situação? Na verdade, a explicação ela é mais orgânica, né? Ela fica mais no campo da fisiologia, da fisiopatologia, do que na questão espiritual em si. Também há uma questão espiritual. Na questão fisiológica, a questão da pessoa ter a convulsão, o processo convulsivo é o quê? É um disparo desordenado de sinapses elétricas, né? Então, a pessoa tem as sinapses, aquilo dá uma desordenada, ele é como se ele entrasse numa arritmia dos processos de sinapses elétricas no cérebro. Então, nesse momento, ele tem, aí as convulsões, existem as formas, né, a tônico-clônica, parcial, total, existem vários tipos de convulsão. Tem convulsão que a pessoa não perde a consciência, tem convulsão que ela apenas treme a mão, tem convulsão que a pessoa é aquela clássica, né, que ela cai no chão, que ela entra em cialorré, que ela perde a consciência. Então, depende da convulsão. Tem convulsões, existe ali um processo de constrição do corpo, né? Existe um processo ali de constrição de toda a musculatura. Nesse processo de constrição da musculatura, pode ser que haja uma constrição também do trato gastrointestinal. E na hora que essa constrição, que o estômago pode entrar em constrições mesmo, né? Em espasmos, pode haver o vômito, ou a ânsia do vômito. Na questão da espiritualidade, né? Na explicação espiritual, um início de uma explicação, é isso que o Alexandre falou, não tem tanta explicação em si, mas um início de explicação o André Luiz dá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, quem quiser aprofundar, nos Domínios da Mediunidade, vai ter um caso lá de um camarada chamado Pedro. É uma psicofonia sonambúlica desequilibrada. Aí, nesse processo, quando o espírito chega do lado da pessoa encarnada e começa a dar uma manifestação, né, no caso, querendo influenciar negativamente, o médium, no caso o Pedro, ele entra em convulsão. Aí ele começa a ter os ataques convulsivos, porque ele está sendo obsidiado. Aí quando ele retorna, ele também existe um pouco dessa ânsia e dessa vontade de vomitar. Por quê? Porque um dos tratos, né, ou dos centros de força que os espíritos que querem nos prejudicar mais atacam, mais influenciam, são dois: centro de força gástrico e centro de força genésico, que são os dois que nos colocam mais terra a terra. Então, a espiritualidade, quando quer nos influenciar negativamente, eles atuam incentivando mais o nosso estômago, comida desenfreada, e no sexo, no desequilíbrio sexual. Então, são os dois pontos que eles mais atacam. Quando há essa influência, principalmente no centro de força gástrico, o espírito, depois de passar pela influência, ele pode ter a questão do vômito. O André Luiz sinaliza uma explicação dessa no livro Nos Domínios da Mediunidade.